Por que as profecias dos 4 animais de Daniel devem acontecer? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Jaqueline. E ela perguntou no vídeo de estudo do Daniel e as revelações sobre os 4 animais, por que aquela profecia deve acontecer. Então a gente vai responder hoje a pergunta da irmã Jaqueline, mas antes de iniciarmos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, para que a gente possa estar fortalecendo a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. E os pedidos de oração de hoje, a irmã Suzilene Brito pediu oração pela irmã Neuma, a irmã dela, Neuma, porque ela está com muita aflição no coração, para Deus acalmar o coração, porque ela não está conseguindo encontrar emprego. Então possamos estar orando pela irmã Neuma, irmã da Suzilene. Possamos estar orando também pela irmã Solange Calistro, ela pediu oração pela família e pela saúde. Então possamos estar orando pela irmã Solange. E o irmão Fabrício Pastorini pediu oração por ele, então possamos estar orando pelo irmão Fabrício. Então vamos lá, a pergunta da irmã Jaqueline. Por que as profecias dos 4 animais devem acontecer? Vamos primeiro então ler as profecias. Daniel capítulo 7, do verso 1 ao verso 3. Daniel 7, do 1 ao 3. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então a pergunta da irmã é justamente por que essa profecia deve acontecer. O primeiro ponto é que essa profecia não deve acontecer, ela já aconteceu. A não ser que eu tenha entendido errado a pergunta da irmã, que deve acontecer, não, ela já aconteceu. Ela se refere aos 4 reinos, os mesmos reinos que aparecem em Daniel capítulo 2, do sonho de Nabucodonosor da estátua. O primeiro reino é a cabeça de ouro, o leão dessa profecia representa a Babilônia. O segundo reino, a prata, aqui na profecia o urso representa a Média Pérsia. Então, esses reinos são reinos que já passaram e eles já aconteceram, já aconteceu. Por que essa profecia devia acontecer? Vamos lá, trouxe 2 versos para a gente conseguir compreender o porquê que essa profecia deveria ter acontecido, como aconteceu. Provérbios 29, verso 18. Provérbios 29, 18. E diz: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe. Se não há profecia, se não há expectativa, se a gente não sabe as revelações de Deus, o povo se corrompe. Então, para aquele tempo, essas revelações eram justamente para o povo não se corromper. Para nós hoje, serve para nós vermos o poder de Deus e como Ele é minucioso naquilo que Ele faz. Para corroborar com essa segunda ideia, Daniel capítulo 4, verso 17. Daniel 4, 17. Daniel 4, 17. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandamento dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer e até ao que mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então essa profecia também é para mostrar que Deus tem o poder de todas as coisas. Aquelas pessoas que estão no poder, elas são colocadas ali porque Deus assim o permitiu, porque Deus assim o quis. Então Nabucodonosor era o rei da Babilônia,
porque Deus queria. Beltesazar, no sonho de Daniel, era o rei da Babilônia, porque Deus assim o permitiu. Quando veio a Medo-Pérsia, foi porque Deus assim permitiu que acontecesse da Medo-Pérsia vir e dominar na Babilônia. Quando a Grécia de Alexandre o Grande dominou o reino, acabou com a Medo-Pérsia, foi porque Deus assim o permitiu. Os líderes que estão no poder hoje, lá nos Estados Unidos, Joe Biden, aqui no Brasil, Bolsonaro, são porque Deus assim o permitiu. Não necessariamente são pessoas que seguem e fazem toda a vontade de Deus, porque a gente vê que Nabucodonosor não era cristão, ele se converteu. A gente tem um relato aqui em Daniel capítulo 4, e a gente vê outros reis que não tinham nada com relação a Cristo, com relação a Deus, que não queriam saber de Deus, reis pagãos da antiguidade. Se a gente for pegar no Egito, no tempo do Êxodo, o faraó ali não era uma pessoa de Deus, não era uma pessoa que buscava Deus, mas ele estava ali porque Deus assim o permitiu. Então, as profecias também vêm para mostrar que Deus está no controle de tudo, que Deus ele é capaz de saber o futuro antes de que aconteça e para o povo não se corromper. Então, são por esses dois pontos. Primeiro, porque Deus dá a profecia para o povo não se corromper, para o povo ter uma esperança, para o povo saber que Deus está no controle. E essas profecias que já passaram também justamente para reforçar a ideia de que Deus está no controle. Ele sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer, e ele assim o mostra através das profecias. Bom, espero ter respondido a pergunta da irmã Jaqueline. Espero que continue nos estudos de Daniel, porque é muito importante para a gente entender o tempo que estamos vivendo hoje, principalmente depois quando fala do chifre pequeno, do quarto animal, onde sai o chifre pequeno, que seria o poder papal, que ainda está presente, né? E para entender também a questão do santuário, a questão do momento em que estamos vivendo, o tempo do fim, em que Cristo pode voltar a qualquer instante. Os eventos serão muito rápidos. A gente viu como aconteceu com o coronavírus, como ele mudou totalmente a sociedade e como as coisas estavam acontecendo. E assim que chegarem o ápice, o ponto final da história da humanidade, as coisas vão acontecer muito rápido também. Aí a gente falar de a imagem da besta, decreto dominical e todos os eventos finais que ainda estão por vir, que vão decretar finalmente, que vão terminar finalmente com a volta de Jesus. Então, recomendo a irmã continue estudando as profecias de Daniel, porque é muito importante para a gente nos fortalecer e compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, alguma outra pergunta sem ser essa. Se tiver pedido de oração, manda nos comentários também. Vou estar lendo e vou estar sempre orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor amado. Pai querido, te pedimos a Tua direção sempre que estudarmos, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guie, que possamos andar sempre em Teus caminhos, Senhor, principalmente nos tempos que estamos vivendo, o tempo do fim, e que possamos, Senhor, através do nosso testemunho, alcançar outras pessoas também, Senhor amado. E te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.